Olá, amigos. O Cruzeiro oficializou hoje pela manhã o que já estava na cara desde a véspera, quando perdeu mais 2 pontos preciosos na campanha da Série B ao empatar o CRB por 1-1 no Mineirão e sair da zona de rebaixamento, é verdade, mas ficar em 16º com míseros 5 pontos na tabela, a 11 pontos da turma que briga lá pelas 4 posições de acesso. É verdade que ele perdeu aqueles 6 pontos, razão pela qual teria 11 pontos hoje, mas estaria em 11º. Então a campanha do Cruzeiro é pífia, é ridícula, é preocupante e atemorizante. E a diretoria fez o que todo mundo já esperava, demitiu o Anderson Moreira. Ele trabalhou no clube 12 jogos. Foi contratado em meia pandemia da coronavírus, em meia paralisação, porque a pandemia ainda está aí, nos aterrorizando a todos. Assumiu após a volta do futebol, teve 12 jogos. Ganhou até os 6 primeiros, 2 pelo Campeonato Mineiro ainda, mas não conseguiu se classificar para as semifinais, porque ele ganhou da Caldense por 1-0 quando ele deveria ganhar demais. A Caldense tinha um saldo de gol superior, ela foi a semifinalista e o Cruzeiro não conseguiu evitar o desastre. Ali não cairia na conta dele, evidentemente. Teve um jogo pelo troféu Minas Gerais, uma coisa assim, que vale uma vaga na Copa do Brasil. Ele ganhou da Patrocinense por 3-0, decidiria esse título, entre aspas, com o Uberlândia, mas o Uberlândia, quase todo o time foi contaminado pelo coronavírus, não tinha nem como viajar para jogar esse jogo. O Cruzeiro propôs, a federação ia lá, acatou, proclamou o time do Triângulo campeão, o que o coloca na Série D do ano que vem e nas Copas do Brasil também. O Cruzeiro já entraria de qualquer forma pelo ranking. Ou seja, foram ali 3 jogos. Teve um jogo da Copa do Brasil que era o jogo de volta com o CRB, tinha perdido por 2-0 antes da paralisação. 2 gols do Léo Ramalho, perdido do Mineirão, um jogo que encaminhou ali a demissão do Adilson Batista, cairia no jogo seguinte, a derrota para o Coimbra pelo Campeonato Mineiro. E empatou por 1-1 em Maceió. Um jogo que saiu na frente, levou o gol do Léo Ramalho e foi eliminado pelo time alagoano. E são 8 jogos pela Série B. Ganhou os 3 primeiros, o que tirou aquela pontuação negativa de 6, com que entrou na competição por causa de uma punição da FIFA, devido à contratação do volante Denilson em 2015, aquele que foi revelado pelo São Paulo ao Al-Wahda do Emirados Árabes. O Cruzeiro não pagou, evidentemente. O Cruzeiro não pagou opção de gente aí. Foi punido pela determinação da FIFA, irrecorrível. Ele recuperou isso logo nas 2 primeiras rodadas e logo ganhou a terceira, engatou a terceira vitória, entrou em pontuação positiva. Ali estava a torcida a esperança de que já estava paga a conta. Pelo contrário, a partir dali não ganhou mais. São 5 jogos sem vitória e jogos assim. No Mineirão perdeu da Chapecoense. Ele empatou fora com Confiança. Perdeu do América. Perdeu no Mineirão também. Perdeu do Brasil de Pelotas, em Pelotas, que não tinha nenhuma vitória até então. E agora empata novamente com o CRB. 1-1. Gol de Léo Gamalho. E está em 16º lugar com míseros 5 pontos. A verdade é que o Anderson Moreira, evidentemente, não é o culpado pela crise do Cruzeiro, mas é o que paga. Porque é bom que se diga, o time não evolui com ele. Não anda, não tem jogada ensaiada, não tem jogada de conjunto, não tem conjunto nenhum. Tem arremedo, sai gol assim, bola parada, cruzamento, cabeceio, bolas básicas do futebol, mas não tem tabela, não tem triangulação, não tem inversão de jogo, não tem quebrada de linha, não tem ultrapassagem, não tem nada que outros times menos qualificados que ele, com menos elenco, têm. E não vão dizer que o time é fraco. É fraco? Mas é um time para a Série B. É um time que investiu mais que os outros, tem um poder de investimento maior, tem um elenco que dá para suportar uma campanha de Série B. Sim, não é elenco para a Série A, evidentemente, mas é uma campanha para a Série B. Daria para estar brigando ali pelas primeiras posições, mas não evolui, pelo contrário, a cada jogo piora. E quando consegue ter um jogo sob seu controle, alguém comete a falha. Como o Felipe Machado, o volante, que tinha uma boa atuação até então, aos 39 do segundo, foi devolver uma bola para o Ariel Cabral no campo de defesa, deu muito forte a bola, o argentino não conseguiu dominar, a bola traiu o argentino, entrou,
foi parar dentro da área nos pés do Léo Gamalho, que fulminou o Fábio ali, e o CRB conquistou um pontinho precioso para ele, está em sexto lugar, pode até ter ousado mais, estaria na zona dos classificados aí para a Série A. O Cruzeiro vai ter que remar, vai precisar de uma campanha de 57% nos jogos que faltam. Então, pagou o pato Anderson Moreira. O clube já procura um substituto. Desde setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, o Mano Menezes caiu numa derrota para o Internacional em casa pelas semifinais da Copa do Brasil. Primeiro jogo. Vinha de 20 jogos, com uma vitória em 20 jogos. Uma vitóriazinha em 20 jogos. Um 3-0 sobre o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil, que deu uma sobrevida ao Mano ali, porque ali eram 9 vitórias, jogos sem vitória. Ele ganhou de 3-0 do Atlético, perdeu por 2-0 no jogo seguinte, mesmo assim avançou para a semifinal e continuou sem ganhar. Perdeu aquela do Inter, o Mano desistiu, conversou e ele mesmo achou que tinha que ser trocado. Entrou o Rogério Ceni. Ali era a esperança do Cruzeiro. Mas era um processo que demoraria, porque ele mudaria um pouco a filosofia do time. Queria mais velocidade, queria mais intensidade, coisas que o time não tinha e deixou de ter. O pouco que conquistou deixou de ter. Com 8 jogos, o Rogério foi demitido, porque o Itair Machado, aquele vice-presidente de futebol que estava afastado por causa das tramóias, dos trambiques que ele deu lá na direção do Cruzeiro, naquela denúncia do Fantástico, da Gabriela Moreira e do Rodrigo Capello, né? Ele foi devolvido pela justiça ao cargo por pouco tempo, e naquele momento que ele foi devolvido, ele demitiu com uma boa vontade alguns jogadores que hoje não estão mais no clube, alguns líderes, alguns jogadores que têm um passado no futebol, mas não tem mais presente. Demitiu o Rogério Ceni e contratou o queridinho desses jogadores, Abel Braga, que vinha de maus resultados no Flamengo. O Flamengo engrenou depois que ele saiu e entrou o Jorge Jesus. O Abel não conseguiu, o time não evoluiu, foi demitido após a derrota para o CSA, também das Alagoas. Aí o Adilson Batista, que foi uma escolha do Zezé Perrella, que voltou rapidamente ao clube para tomar conta do futebol, não adiantou também nada. O Adilson também não conseguiu salvar o time, 3 derrotas, na final do Brasileiro. Ele não deve ser debitar ele isso, porque 2 delas foram fora de casa, Vasco e Grêmio, e a terceira para o Palmeiras, que brigava por vaga de Libertadores ali, a última era o jogo da queda, né? Então ele perdeu do Palmeiras ali, e o Adilson entrou no Campeonato Mineiro, ganhou até as 3 primeiras partidas, depois começou a tropeçar de novo e não resistiu. Perdeu um clássico para o Atlético, um jogo nos acréscimos, um gol do Otero, um jogo que poderia ter ganho também, porque foi um jogo igual, pelo menos no segundo tempo. Depois perdeu do CRB e do Coimbra, caiu o Adilson, venceu o Anderson Moreira. E agora se fala em Ney Franco. É verdade que o clube parece que fez uma consulta ao Rogério Ceni, mas está negociando com o Ney Franco. O Rogério Ceni seria o reconhecimento de uma burrada que fez no ano passado, uma besteira que fez. O Rogério Ceni tivesse continuado, muito provavelmente o time não teria caído e hoje teria um pouco mais de padrão. Haja visto Fortaleza com um elenco muito mais modesto, tem um padrão. Então é um time que briga, pode até perder, porque não tem o mesmo elenco de outros times, mas briga. Você vê futebol, você vê ideia, você vê jogada. O Cruzeiro, você não vê nada disso. Então, o Ney Franco é um jogador que já passou, talvez tenha passado o momento dele dirigir o Cruzeiro. Ele foi feito na base do Cruzeiro. Era um treinador da base do Cruzeiro, na época do Vanderlei Luxemburgo, inclusive. Ele assumiu o time em alguns jogos, quando caía treinador, era o interino. Aí ele foi para o Ipatinga, o Cruzeiro pagando o salário, vários jogadores do Ipatinga, o Ipatinga com ele e o Itair, né, de presidente, fundador do clube, ganhou um Campeonato Mineiro de 2005 em cima do Cruzeiro, né? Aí o Ney Franco conseguiu voos maiores. Teve no Flamengo, foi campeão carioca, teve no Botafogo, rodou, teve no São Paulo, ganhou o último título do São Paulo, que é a Copa Sul-Americana de 2012. Rodou times aí, mas também teve campeão mundial júnior pela seleção brasileira da base, mas desistiu da base da seleção brasileira para voltar a um futebol profissional, poderia ter continuado ali, fazer um bom trabalho, e acabou de ser demitido no Goiás. Então eu não sei se o Ney Franco também é um novo Anderson Moreira ali. Então para o Cruzeiro precisa de alguém mais cascudo. O Rogério sim seria um nome. Aí falaram no Alberto Valentim, que é outro também que perdeu o cargo no Botafogo no início do ano. É mineiro, Alberto Valentim, inclusive, né, de Oliveira. Então são nomes que não empolgam a torcida cruzeirense. Alberto Valentim. Aí já falaram Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira teve um grande momento. 2013, 2014, bicampeão brasileiro, jogando bonito, com padrão. Finalista da Copa do Brasil 2014, perdeu para o Atlético,
né, que pesou um pouco contra ele, mas ele ganhou 2 brasileiros seguidos, o que não é fácil. Ainda mais um time fora do eixo Rio-São Paulo aí, né? Era um time difícil para conquistar esse título. Mesmo do eixo Rio-São Paulo, poucos conseguem 2 títulos consecutivos, né? Mas o Marcelo também talvez já tenha passado o seu momento. Então é nessa confusão, nessa falta de ideia, falta de convicção, falta de uma filosofia que o Cruzeiro está perdido aí. Perdido num momento delicado. Ele precisa pôr a cabeça no lugar. Tem tempo para reagir? Tem. Vai precisar empilhar uma série de vitórias? Vai. Mas ele tem elenco para isso. Ele precisa de tranquilidade. E uma coisa a torcida do Cruzeiro pode ter certeza. No próximo jogo, ele vai encontrar vitória. Porque o adversário é o time baiano, o rubro-negro baiano pela 9ª rodada no Mineirão. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Um abraço.